Às vezes, a história de outra pessoa pode mudar a sua. Eu vou contar a minha história agora. Meu nome é Beatriz. Tenho 21 anos. Moro em Florianópolis com minha mãe e o novo marido dela, Ricardo. Ele tem 46 anos e não é meu pai. Mas, desde o primeiro dia, ele agiu como se me conhecesse a vida inteira. Sempre foi atencioso, sempre por perto, e sempre perto demais. Por muito tempo eu pensei que era só cuidado, que talvez eu estivesse imaginando coisas. Tudo mudou naquela noite em que minha mãe viajou por alguns dias para a casa da irmã dela em Porto Alegre. Ficamos sozinhos. Eu saí do banho, vesti uma camisola de seda longa que mal cobria minhas coxas, e sem pensar em nada fui para o meu quarto. Eu tinha certeza de que ele já estava dormindo, mas me enganei. A porta se abriu devagarinho, e ele apareceu na soleira. O olhar dele, como de um predador, percorreu meu corpo de cima a baixo e parou. Você não tem medo de pegar um resfriado? Ele disse com um sorrisinho, mas a voz era baixa e rouca. Eu dei de ombros, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Aqui é quente, respondi, sem me mover. De repente ele se aproximou tanto que senti o cheiro suave do seu perfume masculino, e disse baixinho, mesmo assim veja alguma coisa, senão eu perco o fio dos meus pensamentos. Eu sorri sem me mexer e perguntei, e em que você estava pensando? Ele não respondeu, apenas me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado antes e então disse, eu achava que você só tinha crescido, mas acontece que você é perigosa. Ele se virou e saiu, deixando a porta entreaberta e eu com o coração batendo descontroladamente. Fiquei parada por alguns segundos, escutando o silêncio. O coração martelava como um louco. Uma estranha excitação se espalhou pelo meu peito, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível e agora não pudesse mais dar um passo para trás. Fechei a porta, mas não totalmente assim como ele, e me deitei. A camisola de seda grudava no meu corpo. O frio dos cabelos molhados fazia cócegas no meu pescoço. Tentei dormir, mas meus pensamentos giravam apenas em torno dele, do seu olhar, da sua voz, das suas palavras. Perigosa. De manhã, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Me entregou uma xícara de café como se nada tivesse rolado e disse, você foi dormir tarde ontem. Olhei para ele por cima da xícara e respondi, e como você sabe? Ele deu de ombros e disse, a porta rangeu. Ou você deixou ela aberta de propósito? Ele acrescentou. Eu quase me engasguei. Ele se levantou, chegou mais perto, se inclinou e sussurrou, se você está jogando, saiba que eu também sei jogar. Naquele momento eu entendi, nós dois tínhamos começado um jogo do qual não sairíamos os mesmos. O dia todo foi como se estivéssemos circulando um ao outro, como dois predadores antes da luta. Ele chegava perto demais, tocava minha mão ao passar, e cada vez olhava nos meus olhos por um pouco mais de tempo do que o necessário. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro tudo queimava. À noite, vesti de propósito a mesma camisola de seda e fui à cozinha pegar água. Ele estava sentado à mesa, lendo algo no notebook. Levantou os olhos, e eu percebi como seu olhar deslizou pelas minhas pernas e parou na minha coxa, onde o tecido estava um pouco aberto. Você está com ela de novo, ele disse calmamente, mas sua voz entregava atenção. Eu me aproximei e me apoiei na mesa como se fosse por acaso. Ela é confortável, respondi. Ou te incomoda? Ele fechou o notebook e disse, não incomoda. Pelo contrário, distrai. E então ele se levantou lentamente, sem desviar os olhos, passou por mim, mal tocando meu ombro com o dele. Já na porta ele disse por cima do ombro, você sabe muito bem o que está fazendo, Beatriz. E sumiu no seu quarto, me deixando parada, sentindo uma corrente elétrica percorrer minha pele, e pela primeira vez na vida, eu queria que ele voltasse. Esperei a luz do seu quarto se apagar e só então voltei para o meu. Mas não conseguia dormir. A camisola queimava meu corpo, como se estivesse impregnada com suas palavras. Andei pelo quarto, tentando me distrair, mas por dentro tudo já fervia. Perto da meia-noite, ouvi passos. A porta rangeu e parou, mas ele não entrou. Apenas passou, ou fingiu que passou. Eu me decidi. Abri a porta e olhei para o corredor. Ele estava de costas para mim, perto da janela, vestindo uma calça de moletom escura e uma camiseta. Como se estivesse esperando. Sem se virar, ele disse, quer água? Ou veio de camisola de novo por outro motivo? Eu dei um passo à frente. E se for? Ele se virou lentamente. Seus olhos escureceram. Então entra. A porta não está trancada. E foi para o seu quarto. Eu não pensei, apenas o segui, entrei e fechei a porta com cuidado. Ele estava de costas para mim, perto da mesa. Depois se virou, olhou nos meus olhos e disse baixinho, eu não consigo mais fingir que não vejo, que não quero. Eu me aproximei e sussurrei, e não precisa.
No momento seguinte, suas mãos já estavam na minha cintura. A respiração falhou. A camisola de seda deslizou dos meus ombros, e tudo o que estava contido explodiu com um único toque. A manhã foi silenciosa, como se o próprio tempo tivesse medo de assustar o que tinha acontecido entre nós. Acordei antes dele e fiquei olhando ele dormir. Forte e relaxado, nada parecido com o jeito que eu estava acostumada a vê-lo durante o dia, o padrasto sério e controlado. Saí da cama com cuidado, vesti a mesma camisola de seda e fui para a cozinha. Minutos depois, ele apareceu. Cabelos bagunçados, uma camiseta na mão e um olhar que me deu arrepios de novo. Ele se aproximou, me abraçou pela cintura e sussurrou no meu ouvido: "Agora você é o meu segredo. E sabe, eu adoro guardar esse segredo." Tomamos café em silêncio, apenas os olhares falavam por nós, e cada toque parecia confirmar: não foi um erro, foi um começo. De tarde, ele saiu para o mercado e quando voltou, deixou um bilhete na minha mesa. "Hoje à noite, de novo." Só que dessa vez mais silêncio. Esperei dar quase meia-noite. Já estava na cama, mas não dormia. Só esperava. Esperava a porta ranger. Ouvi a chave girar na fechadura e no instante seguinte, ele estava na porta, vestindo um moletom escuro. Seus olhos brilhavam, como os de um predador que sabe exatamente quem veio buscar. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou, deitou ao meu lado, me puxou para perto e sussurrou: "Hoje eu não saio daqui até de manhã." Sua mão deslizou pelas minhas costas. A respiração ficou mais profunda. E dessa vez não foi espontâneo, não foi um impulso, mas como se tivéssemos ensaiado isso 1000 vezes. Com ternura, precisão, lentamente. Conversamos sussurrando, rimos, nos beijamos como se fosse nossa primeira noite num mundo onde ninguém nos julgaria. Depois ele dormiu me abraçando forte, como se tivesse medo que eu desaparecesse. E eu fiquei ali deitada ao seu lado pensando: que estranho, aquilo que eu tanto temia no início se tornou algo sem o qual eu já não conseguia respirar. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. Não havia mais olhares constrangidos nem pausas tensas. Pelo contrário, a casa de repente ficou leve, como se as próprias paredes tivessem aceitado nosso segredo e prometido ficar em silêncio. Ele fez o café, eu preparei os ovos. Sorríamos um para o outro como se vivêssemos assim desde sempre. Em um momento ele veio por trás, beijou meu pescoço e disse: "Sabe, eu nunca pensei que isso fosse possível, mas eu estou feliz." Eu me virei, olhei nos seus olhos e sussurrei: "Eu também. Mas precisamos ser cuidadosos." Ele concordou com a cabeça, me abraçou forte e pela primeira noite, foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas nós. Naquela noite ele não entrou apenas no meu quarto, ele entrou em mim, na minha alma, na minha essência. Não como um padrasto, não como um homem, mas como alguém que conhecia cada ponto, cada arrepio do meu corpo. Ele olhava nos meus olhos, sem desviar o olhar, e sussurrava coisas tão profundas. Eu ficava sem ar, não pelo ritmo, mas pela forma como ele me sentia, como se lesse meus pensamentos. Os movimentos eram firmes, intensos, mas cada um contido no limite, como se ele pudesse rasgar tudo, mas não quisesse me quebrar, apenas me tomar por completo, para sempre. Ele segurava minhas coxas com as mãos, como se tivesse medo de me soltar, e eu gemia seu nome repetidamente, como se com aquele som tentasse segurar a eternidade. E quando tudo começou a pulsar de tensão, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Você é minha. Está dentro de mim, debaixo da pele, debaixo do coração, para sempre." E depois acrescentou com um sorriso: "E sim, demorou, mas eu ainda não terminei." Eu entendi, aquela noite se tornaria a lenda do meu corpo. Depois de alguns meses, ele disse que não aguentava mais se esconder. Ele terminou com a minha mãe e nós fugimos. Fomos para Paraty, um lugar onde ninguém nos conhecia. Nossa vida lá parecia um conto de fadas. Eu mergulhei de cabeça no papel de sua mulher, sua dona de casa, sua musa. Ricardo parecia ter florescido. Sua pequena oficina de barcos prosperava e à noite, ele me esperava com um jantar feito por ele mesmo. Numa dessas noites, quando voltei cansada do café onde eu trabalhava, ele me esperava na porta com um buquê de flores do campo. "Você está especialmente linda hoje, Beatriz", ele disse, e seus olhos brilhavam com ternura. Eu sorri. Estava com um vestido de verão simples, mas a sensação do seu olhar me fazia sentir como uma rainha. Ele passou os dedos pela alça do meu vestido, descendo-a levemente pelo meu ombro, e sussurrou: "Lembra como tudo começou? Com aquela camisola." Eu balancei a cabeça, e ele me pegou no colo e me levou para o quarto. "Agora eu sempre vou te despir", disse ele rindo. Mas um conto de fadas não pode durar para sempre. Uma noite, quando estávamos sentados na praia, ele de repente ficou sério. "Beatriz, eu não posso mais ficar calado. Preciso te contar uma coisa."
Meu coração deu um pulo. Senti que algo estava errado. O que aconteceu, Ricardo? Perguntei. Ele pegou minha mão, acariciando-a com o polegar. A questão é que eu sempre quis uma família. Pensei que com sua mãe eu poderia construir uma. Mas então você apareceu. Ele fez uma pausa, como se as palavras estivessem presas na garganta. Apertei sua mão. O que você quer dizer? Ele levantou o olhar para mim, um olhar cheio de dor e determinação. Eu quero que a gente tenha um filho. Um filho nosso, Beatriz. Eu congelei. Tudo dentro de mim gelou. Eu nunca tinha pensado nisso. Estava tão absorvida pela nossa paixão, nosso segredo, nossa liberdade, que não imaginava que poderia haver algo mais. Você quer um filho? Sussurrei. Sim, eu já queria antes de você, mas agora eu só quero de você. Puxei minha mão. Fiquei com medo. Eu tinha apenas 21 anos. Não estava pronta para isso. Eu pensava em liberdade, em amor, em aventuras, mas não em um filho. Levantei-me, dei alguns passos na areia, tentando organizar meus pensamentos. Ele veio atrás de mim. Beatriz, eu entendo que pode ser muito cedo, mas eu não posso mentir para você. Não consigo mais viver sem pensar na nossa família, na nossa pequena cópia. Olhei para ele e pela primeira vez em muito tempo, não vi paixão, nem o brilho predatório, mas desespero-dor. Ele estava disposto a tudo para conseguir o que sonhava, mas eu não estava pronta. Eu não sei o que dizer, Ricardo, sussurrei. Eu preciso pensar. Ele assentiu, e a luz em seus olhos se apagou. Senti como se uma rachadura tivesse aparecido entre nós. Os dias seguintes se tornaram um teste. Eu estava confusa. Acabei de fugir de casa para viver com o homem que era marido da minha mãe. Minha vida virou de cabeça para baixo, e eu estava aproveitando essa liberdade, essa sensação de voo. Mas a ideia de um filho, de fraldas, de noite sem dormir e da responsabilidade que cairia sobre meus ombros me assustava. Senti que ainda não estava pronta. Eu queria estudar, viajar, conhecer o mundo, e não me fechar em 4 paredes com um bebê. Ricardo ficou distante. Ele parou de ir ao café, não me esperava mais com o jantar. Começamos a viver como vizinhos. Ele consertava barcos, eu trabalhava. À noite sentávamos em cômodos diferentes, cada um com seus pensamentos. A tensão crescia. Um dia eu não aguentei. Entrei em sua oficina. Ele estava curvado sobre um barco velho e nem levantou a cabeça. Ricardo, eu disse. Ele ficou em silêncio. Ricardo, precisamos conversar. Ele largou as ferramentas, limpou as mãos num pano e olhou para mim. Seus olhos estavam vazios. Sobre o quê? Sobre o fato de que você não quer um filho meu. Sua voz era fria como gelo. Eu não estou pronta, sussurrei. Sou muito jovem. Não sei como ser mãe. Não sei como construir uma família. Mas eu sei, ele me interrompeu. Eu estou pronto. Estou pronto para assumir toda a responsabilidade. Estou pronto para trabalhar dia e noite para que a gente tenha tudo o que você sonha. Eu estou pronto para ser pai. Mas eu não estou pronta para ser mãe. Não agora. Minha voz tremeu, e senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu te amo, Ricardo, mas não posso te dar o que você quer. Ele se aproximou, me abraçou, e eu senti todo o seu corpo tremer. Eu sei que é difícil, minha menina, mas eu te amo. Esperei por você a vida toda e não posso desistir de você. Pense, por favor, apenas pense. Seremos felizes, eu prometo. Teremos uma família completa, como eu sempre sonhei. Ele me beijou ternamente na testa e depois saiu da oficina, me deixando sozinha na escuridão, entre os cheiros de madeira e mar. Ricardo, sussurrei. Corri para o cais. Já estava escuro lá fora, apenas a lua iluminava o caminho. Quanto mais eu corria, mais altos ficavam os gritos. Mas não eram gritos de Ricardo, eram gritos de pescadores. Vi que algo estava errado. Havia muitas pessoas no cais. Eles apontavam para o mar. Corri para mais perto e vi que o barco dele estava virado. Não havia ninguém por perto. Meu coração parou. Ouvi um dos pescadores dizer. Ele estava lá. Disse que queria ir para longe da costa, mas estava bêbado. Ele caiu. Tentei ajudar, mas ele estava muito longe. Eu gritei. Meu mundo desabou em um instante. Eu não podia acreditar.